A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que o nosso Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado, Senhor Jesus, possa te abençoar. Eu quero dizer para vocês hoje que não importa o tamanho das afrontas, que não importa se teu inimigo esteja se levantando contra ti, contra a sua casa, contra a sua vida. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para desfazer todas as obras do inimigo sobre a sua vida e sobre a sua casa. Hoje eu quero dizer para vocês que não existe nem afronta, nem perseguição, nem problemas, nem ninguém para te impedir de ver o agir de Deus na sua vida. O rei Senaqueribe, ele afrontava todo o povo de Israel. Além dele afrontar o povo de Israel, a Bíblia diz que Senaqueribe era um rei que não temia e nem respeitava ninguém. É tanto que a Bíblia diz que todos os reis da terra temiam a Senaqueribe. Sabe aquela pessoa que toca terror no seu bairro? Já viu aquele tipo de pessoa que toca terror? Que às vezes a pessoa diz assim, olha, fulano de tal tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e você fica desesperada, fica assombrada. Já viu? Senaqueribe, ele era assim. E quem era Senaqueribe? O rei da Síria. A Bíblia diz que voltou, pois, a Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laques. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia, saiu para guerrear contra ti. Assim que ouviu isto, enviou mensageiros ao rei Ezequias, dizendo, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você veja, meu amigo, minha amiga, que afronta tão grande desse rei Senaqueribe, que esse Deus que Ezequias servia não ia livrar ele das mãos dele. Quer dizer, você veja que o que é que o diabo faz? Satanás, ele faz justamente isso. Quantas das vezes o diabo coloca na cabeça da pessoa que Deus não vai livrar aquela pessoa daquele sofrimento, que Deus não vai mudar a situação dela. E quando a pessoa está na igreja há anos e ela não vê a sua vida mudar, é aí que o diabo ataca. É aí que Satanás ataca, colocando esses tipos de afronta no seu coração e na sua mente. Se Deus fosse de te livrar e te abençoar, Ele já tinha te abençoado. Se Deus fosse para mudar a tua situação, Ele já tinha mudado a tua situação. Muitas das vezes, o diabo, ele afronta o povo de Deus com essas palavras, dizendo que Deus não livraria Israel das suas mãos. Você veja que só um louco mesmo para poder afrontar Deus, né? Só um louco mesmo para poder afrontar o Senhor Jesus. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente. E crês tu que te livrarias? O rei Senaqueribe,
ele diz para Ezequias: você já viu o que é que nós já fizemos em todas as terras? Destruímos o rei de Laques, destruímos o rei de Líbana, destruímos o rei da Etiópia. Então, quem pode livrar vocês também das nossas mãos? Quer dizer, a afronta era grande demais. Ezequias estava sendo afrontado, o povo de Deus estava sendo afrontado. Por isso que eu quero chamar a sua atenção, meus irmãos, que a gente não deve aceitar isso. Nós não devemos aceitar essas afrontas de Satanás. Porque o diabo, quando ele trabalha na vida de alguém, ele não trabalha para simplesmente a pessoa ficar com um probleminha aqui, um probleminha ali. Não, ele trabalha para poder destruir completamente a vida da pessoa. E principalmente colocando dúvida no coração do povo. Quantas são das pessoas que não conseguem vir na igreja? Quantas são das pessoas que querem vir na igreja, mas logo o diabo coloca na cabeça dela o seguinte, que não adianta ela vir, que se ela vier, ele vai aumentar o sofrimento dela, que ele vai perseguir a sua família, ele vai perseguir a sua saúde, ele vai fechar as portas de emprego, ele vai colocar ela nas dívidas. Então, assim, o diabo, ele afronta as pessoas de todas as formas, principalmente aqueles que têm desejo de buscar Deus. Eu já vi história de pessoas dizer assim para mim: pastor, eu tento chegar na igreja e não consigo. Eu tento ir na igreja, mas não consigo, porque toda vez quando eu penso em ir na igreja, sempre acontece alguma coisa. Por quê? Porque o diabo tem colocado a afronta. O diabo tem dito para ela o seguinte, que se ela for na igreja, ele vai aumentar os problemas. E ele aumenta mesmo. Ele aumenta mesmo, mas a pessoa, ela tem que confiar em Deus. Ela tem que confiar, nessas horas, ela tem que confiar no poder de Deus. Ela tem que confiar, meu irmão, minha irmã. Porque eu me lembro que Davi também, quando ele foi perseguido, a Bíblia diz que Davi, ele confiava em Deus. Em todo o seu tempo, em todo o seu caminho, Davi colocava a sua confiança em Deus. Davi não se deixava ser vencido pelas afrontas dos inimigos. E você, meu irmão e minha irmã, você não pode também. Você não pode, meu amigo e minha amiga, aceitar ser afrontado, né, pelos inimigos. Por exemplo, aqui diz assim: já tens ouvidos o que fizeram os reis da Síria a todos da terra, com a destruição totalmente. Quer dizer, o rei Senaqueribe, o nome dele se chamava destruição, porque por onde ele passava ele destruía. Além dele destruir, ele afrontava o povo de Deus. Por isso que eu quero alertar você, meu irmão e minha irmã, que está de repente em casa, você que está aí tentando chegar na igreja, você sabe que você tem pensado, tem desejado buscar a Deus, vir na igreja, mas você tem visto que você tem se encontrado fraco, você tem se encontrado deprimido, caído, né? Tudo isso aí é afronta do inimigo sobre a tua vida. Tudo isso aí é Satanás que não quer que você busque a Deus. Quando o rei Senaqueribe mandou a carta dizendo que Deus não livraria Israel das suas mãos, Senaqueribe queria dizer o seguinte, que não adiantava eles invocar o nome do Senhor, não adiantava eles buscarem a Deus. Então, quantas são das pessoas que se entregam às palavras do inimigo? Quantas são das pessoas que se entregam às afrontas de Satanás? Quantas são das pessoas que têm se entregado, têm se amedrontado, colocado, sabe, entre quatro paredes, se tranca entre 7 chaves, com medo das afrontas do inimigo, com medo das afrontas. As pessoas estão vivendo com medo de cair doente, com medo das portas de emprego ser fechada, com medo de buscar até mesmo a Deus. Você vê que as pessoas, obreiro, tem até medo de buscar Deus,
por conta dessa coronavírus. Quer dizer, o coronavírus é uma afronta de Satanás. Essa pandemia é uma afronta de Satanás. Você veja que no mundo inteiro, já se decretou que, graças a Deus, já foi combatido essa praga. Mas mesmo assim, o medo ainda mora dentro das pessoas. Mesmo assim, o medo mora ainda dentro das pessoas. Sabe? Amedrontando ela, fazendo com que ela seja afrontada, afrontando ela. Afrontando. Né? Aquela coisa, se você for para a igreja, eu te pego no meio do caminho. Não é assim? Às vezes o diabo arma essa cilada. Se você for para a igreja, você vai ser contaminado. Isso a gente observa que nem existe mais isso. Nem existe mais. Você vê o povo do mundo anda tranquilo, sem máscara, anda tranquilo. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus está trancado dentro de casa com medo. O povo de Deus está trancado, não quer buscar Deus porque o inimigo afronta ela. Se você for para a igreja, eu te pego no meio do caminho. Quer dizer, ela acha que ela fica seguro dentro de casa. Meu irmão, minha irmã, isso é afronta de Satanás. Isso é o diabo te afrontando, meu irmão. Isso é o diabo te afrontando. Cadê você, meu irmão? Levanta-te. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Você é uma pessoa escolhida de Deus para vencer. Não fica aceitando. Veja só o que acontece. Quando Ezequias ficou sabendo, veja bem o que diz aqui no versículo 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu, então subiu para a casa do Senhor, estendeu perante o Senhor e orou ao Senhor. Quer dizer, olha aqui para o pastor. Ezequias, quando ele recebeu a carta da afronta de Senaqueribe, não adianta você buscar Deus. Pode dizer para teu Deus que ele não vai salvar você, porque ele não tem força, ele não tem poder para te salvar. Foi isso que Senaqueribe disse a Ezequias. E qual foi a atenção de Ezequias? Ezequias fez um totalmente diferente, obreiro. Ezequias fez totalmente diferente. Em vez de Ezequias ficar com medo, ele subiu para a casa de Deus. Ezequias sabia o seguinte: eu só posso vencer esse Senaqueribe na casa de quem? De Deus. Eu só posso vencer no templo. Mas as pessoas acham que não. As pessoas acham que vai vencer os problemas dentro de casa, vai vencer os problemas no trabalho, vai vencer os problemas na rua. Mas eu quero dizer para você, meu caro amigo, meu irmão, que os nossos problemas são vencidos primeiramente quando a gente age a nossa fé. Porque o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Agiu a fé. E ele subiu. A Bíblia diz que ele tomando a carta, ele subiu para a casa de Deus. Ele subiu para o templo. E ele orou ao Senhor dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos. Olha que palavra forte, obreiro. Ezequias fala bem claro, ele diz: olha, ó Senhor, só tu és o Senhor, só tu és o Deus, só tu és rei. Mas o rei Senaqueribe está dizendo que não. O rei Senaqueribe está dizendo que ele é o único, que ninguém pode livrar ninguém das mãos dele, que ele é o poderoso. Quer dizer, então ali Ezequias ficou revoltado. E ele subiu para a casa de Deus, ele subiu para buscar Deus. Mas tem irmãos, tem pessoas que estão amedrontadas, com medo da afronta de Satanás. Então chegou a hora de você, meu amigo, minha amiga, tomar decisão na sua vida. Olha aqui para o pastor. Ou você, preste bem atenção nas palavras que eu vou dizer para você, ou você sobe para a casa de Deus, ou você se curva diante das afrontas de Senaqueribe. Não é verdade, obreiro? Ou ela sobe para a casa de Deus, ou ela se curva diante dos seus problemas. Então você vai escolher. O que é que você quer? Continuar sendo afrontado e afrontada? Ou você quer
enfrentar. Porque eu digo uma coisa para você, se você enfrentar, quem vai lutar por você não é você, é Deus. Se você enfrentar, é Deus que vai lutar por você. A Bíblia diz o seguinte, que inclinando, orou dizendo, ó Senhor, inclina os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Quer dizer, o rei Ezequias deixou bem claro, Senaqueribe não estava afrontando a ele, Senaqueribe estava afrontando o Deus vivo. Então, por que assim, obreiro? Porque assim, se eu estou sendo afrontado, na verdade, o inimigo não está me afrontando, está afrontando a Deus. Por quê? Porque eu estou buscando a Ele, eu estou servindo a Ele, é ou não é? Então, se eu estou servindo a Deus, então todas as afrontas do inimigo que vem contra mim e contra ti, meu irmão e minha irmã, todas as afrontas, todos os problemas, ela não vai te atingir. Por quê? Porque você serve a Deus. Então quem vai pelejar por você é o Senhor. Quem vai te dar vitória é o Senhor. Então chegou o momento, dia 8 de agosto, será o grande dia da carta de afronta. Você que está me assistindo agora, aonde quer que você esteja, se você está sendo afrontado no casamento, se você está sendo afrontado na família, se você está sendo afrontado na saúde, se você está sendo afrontado no trabalho, se você está sendo afrontado no desemprego, sabe que é vítima de bruxaria, as portas fechadas, dívidas, doenças, enfermidades, depressão. Então faz o seguinte, você vai escrever, você vai pegar uma folha de caderno e você vai escrever todas essas afrontas e vai trazer no dia 8 de agosto, aqui para o Templo Celestial da Glória de Deus, aqui na cidade de Afrânio, na rua Cachoeira, bem no centro de Afrânio, onde nós estaremos no dia 8 de agosto, eu e os meus obreiros, subindo ao templo de Deus. Que templo, pastor, é esse? O monte que é o templo natural de Deus. A Bíblia diz que Ezequias pegou a carta de afronta e levou e apresentou a Deus no templo e orou ao Senhor, clamou. Então, quando vocês trouxerem as suas cartas de afronta, os seus problemas, então nós vamos subir ao monte na mesma noite do dia 8 de agosto. Terminando o culto, nós iremos subir para que então nós possamos lá em cima clamar a Deus em favor da sua vida. E essas afrontas, meu irmão e minha irmã, essas afrontas serão destruídas. Deus vai dar vitória a vocês, pode ter certeza disso no nome do Senhor Jesus. Quando Ezequias ele sobe para o templo e clama a Deus, a Bíblia diz que na madrugada seguinte aconteceu isso aqui. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres, eram mortos. Então você veja que quando Ezequias sobe para o monte, para o templo e ora a Deus, a Bíblia diz que na madrugada seguinte, o anjo de Deus desceu no arraial dos inimigos e matou 185.000. E o rei Senaqueribe fugiu ali. Por quê, pastor? Porque não adianta querer afrontar o Deus vivo. Não tem como afrontar o Deus vivo. O poder de Deus desceu ali, o anjo desceu ali e matou todos. É isso que vai acontecer quando a gente subir o monte, o templo de Deus no dia 8, com a sua carta de afronta. Nós vamos apresentar a Deus e o mesmo anjo que desceu lá vai descer também na sua casa e vai destruir todas as afrontas de Satanás que se encontram aí na sua casa, na sua vida e na sua família. Eu tenho a certeza, meu irmão e minha irmã, que a vitória vai chegar na sua casa, na sua vida. Essa afronta vai acabar. Então,
pega um pedaço de papel, escreve as suas afrontas e traga no dia 8, que nós estaremos subindo ao templo de Deus na mesma noite. E ali estaremos clamando em favor da sua vida e da sua casa. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Forte abraço em nome de Jesus. Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde eu ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Primeiramente Deus mandou Elias e vai. Amém? Vai. Depois Deus disse para ele: demora-te ali. Amém, pessoal? Olha o que Deus disse para Elias: você vai e demora-te ali. Não sai dali. Enquanto a mulher não chegar para te alimentar, você não vai o quê? Sair. Não saia, fica aí. Às vezes as pessoas, elas estão tão angustiadas, elas estão tão agoniadas, que ela não tem paciência de esperar. E Deus está dizendo para ela: não saia, não vai embora, fica aí, demora-te aí, porque a providência do Senhor vai chegar sobre a tua vida. E Deus disse para Elias: demora-te ali. Não fique pouco tempo, fique lá o tempo que for o quê? Necessário para que você seja alimentado. O Senhor vai estar sempre contigo. Se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão da tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Vamos comer e depois nós morreremos, porque é a única o quê? Comida que nós temos. Elias manda a mulher trazer água e ela vai lá buscar água, mas antes dela entrar dentro de casa, ele diz: ei, traz também um bocado de quê? De pão. Um bocado de pão. Elias era profeta, diga a glória a Deus. Será que Elias, como profeta, como homem de quem? Hã? Será que como Elias, profeta, homem de Deus, será que Elias já não sabia que aquela mulher não tinha nada? Sabia. Mas ele fez isso para provar a fé daquela mulher. Quando ele diz: traz um bocado de pão, ele já estava determinando de que a fartura, de que a prosperidade, de que a multiplicação já estava ali na casa dela. Diga a glória a Deus. Então diz mais aqui, que a mulher chega para ela e diz: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus. Então ela tinha certeza de que Elias era homem de quem? De Deus. E que o Deus de Elias era o quê? Um Deus vivo. Diga a glória a Deus. Pelo menos ele acreditava nisso. Pelo menos ela tinha uma fé de que o Deus de Elias era um Deus vivo. E que poderia tirar ela daquela o quê? Situação. Então de repente ela disse: nós vamos comer esse pãozinho e vamos morrer. Aí Elias diz assim para ela: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim
um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre o quê? A terra. Diga glória a Deus. Então aqui Elias determinou ali a multiplicação da farinha e do quê? E do azeite. Mas antes disso acontecer, ela obedeceu o homem de quem? De Deus. A Bíblia diz que ela entrou para fazer para ela e para o quê? E para o filho. E a Bíblia diz que ela, chegando lá dentro para pegar a vasilha onde estava o quê? A farinha. Ela viu que a farinha tinha o quê? Rendido, multiplicado. A vasilha do azeite, ela viu que a vasilha estava o quê? Cheia. Não faltou. Não faltou a farinha. Não acabou a farinha e nem faltou o quê? O azeite. Até o dia em que choveu sobre aquela terra. Por que isso aconteceu, pastor? Porque Elias era homem de Deus e aquela mulher também servia a Deus. Por isso que eu digo para você: quem serve ao Senhor não é desamparado. Diga glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Êxodo que servirás ao Senhor teu Deus, e Ele vos abençoará o vosso pão e a vossa água, e Ele tirará as enfermidades do vosso meio. Mas primeiro você tem o quê? Que servir ao Senhor. Crer, confiar. Porque o que aconteceu na vida daquela viúva pode acontecer também na sua vida. O que aconteceu com aquela viúva pode acontecer com você também. Porque a mesma fé que Deus deu para aquela viúva, Ele deu para você. É ou não é? A mesma fé. A mesma fé que aquela viúva tinha, você tem. Ah, pastor, mas por que eu estou ainda nessa situação? É porque você não colocou essa fé em ação. Mas no momento que você colocar essa fé em ação, tudo dá o quê? Dá certo. Quando Elias, aqui no versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias, diga glória a Deus. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, diga glória a Deus. Então eu determino, em nome de Jesus, eu declaro, feche seus olhos, levanta tua mão direita para os céus. Eu declaro que na tua vida, a partir de hoje, a farinha não vai se acabar e o azeite não vai faltar. A prosperidade do Senhor estará sobre a tua casa, portas abertas, e o Senhor te abençoe com as bênçãos dos céus. Assim como Elias determinou a bênção sobre a vida daquela viúva, eu determino também a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, que a prosperidade e a multiplicação do Senhor estará sobre ti e sobre a tua casa, hoje e para todo sempre. E você que crê, diga que assim seja, diga graças a Deus.